os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. A Bíblia descreve que durante o fim dos tempos, Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados do mundo e como último chamado para a humanidade se arrepender. No livro de Apocalipse, escrito por João, narra a visão que o Senhor lhe deu sobre este tempo futuro. O julgamento da humanidade será dividido em 2 partes, os selos e as 7 trombetas. A visão do apóstolo João, ele vê um anjo em busca de alguém que seja digno de abrir o livro que iniciará o julgamento na terra. O apóstolo João se encontra em choro, porque a Bíblia nos relata que ninguém foi considerado digno de abrir este livro. Em Apocalipse 5, versículo 5 está escrito: Mas um dos 24 anciões olha para João e diz: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Neste momento, João vê Jesus no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, e pelos anciões. Jesus então pega aquele pergaminho, pois só ele é digno de abrir este livro, e em seguida aqueles que o cercavam se prostraram no chão e o adoraram. Jesus neste momento, começou a quebrar selo por selo, revelando o seu julgamento sobre a humanidade. Na visão de João, eram 7 selos no total. O primeiro selo, a vinda do Anticristo. João nos deixou escrito em Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo é o que abre as portas para que o Anticristo venha ao mundo. Na visão do apóstolo João, o cavalo branco e a coroa simboliza que o Anticristo será alguém poderoso, que chegará com o discurso de promover a paz no mundo. Porém, o arco que o cavaleiro segura em suas mãos simboliza que a sua verdadeira intenção é enganar a humanidade e enganar o mundo. O segundo selo é denominado o espírito de guerra. Sobre o segundo selo, João nos escreveu: Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este segundo selo significa a chegada do espírito da guerra, que causará as batalhas mais sangrentas e violentas da história da humanidade. Durante este período, boa parte da humanidade morrerá. Deus fará com que os adoradores da besta e do falso profeta sofram as consequências de seus pecados. O terceiro selo é o espírito da fome. João nos diz: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A cor preta simboliza o lamento, a aflição e a fome. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando o terceiro selo for aberto. Ele carrega consigo uma balança, que pode se representar a crise econômica e a fome, pois a balança simbolizaria a falta de alimentos e dos preços exorbitantes. O quarto selo, o espírito da morte. João nos diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro era chamado Morte e o Hades o seguia de perto. Lhe foi dado poder sobre 1/4 da humanidade, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A abertura do quarto selo permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da humanidade. As pessoas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pelas aberturas dos selos.
O quinto selo, o desejo de justiça. João vai nos relatar: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. O sexto selo, uma grande catástrofe no universo. A visão de João, durante a abertura deste selo, se voltou para toda a Terra e o sistema solar. Ele disse: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu casaram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam nas montanhas e nas rochas: caiam sobre nós e se escondam da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A maior catástrofe de toda a humanidade na Terra acontecerá na abertura do sexto selo. Um fenômeno cósmico, envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e todos os outros corpos celestes aterrorizará toda a população mundial. Então as pessoas terão toda a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Durante a visão, um anjo do Senhor também mostra a João que as 144.000 pessoas receberão o selo de Deus para que sejam protegidos da ira do Pai. Esses 144.000 selados pregarão as boas novas às pessoas e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. O sétimo selo, as 7 trombetas. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, se aproximou e se colocou de junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, o encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A partir daí, João nos diz que os anjos começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, um julgamento irá de se cumprir. Até que no fim, Jesus voltará com grande glória e poder.